Olá pessoal, bom dia. Hoje, 17 de maio de 2021. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Geografia. Na aula passada, iniciamos a unidade 3, o planeta Terra e a circulação geral da atmosfera, foi isso? Onde apresentamos dois percursos. Percursos são os capítulos do livro didático de vocês. Percurso 9, a Terra no Sistema Solar, e o 10 falando sobre a Terra em movimento, tá? Hoje, os dois percursos, novamente, 11 e 12, onde o 11 vai falar sobre a circulação geral da atmosfera, o tempo e o clima. O 12, para vocês, as intervenções humanas na dinâmica climática, tá bom? Então, são dois percursos, novamente, na aula de Geografia de hoje. Explicando para vocês o porquê que estou trabalhando com vocês dois percursos por aula. Bom, pessoal, porque a proposta da Secretaria de Educação que seja trabalhada a unidade 3 e unidade 4 no mês de maio e junho, tá? Na unidade 3, nós temos 4 capítulos, ou seja, 4 percursos. E na unidade 4 também 4. Então, eu fiz essa divisão para que a unidade 3 nós possamos trabalhar. Nós temos 3 momentos, né? Já passou o primeiro momento da aula de Geografia no mês de maio. Hoje é o segundo momento e o terceiro momento vai ser no dia 31 de maio. Então, hoje apresentaremos esses dois percursos. Quando for na próxima aula, que vai ser no dia 31, farei a correção tanto do 9, 10, 11 e 12. Gravarei um vídeo, uma videoaula, ou faremos uma aula síncrona para fazer a correção desses 4 percursos referente ao mês de maio, tá bom? Então é por isso que eu estou trabalhando 2 percursos na aula de Geografia, ok? Então vamos assistir a videoaula, depois voltarei trazendo mais informações para vocês referente à atividade proposta do dia de hoje. Vamos lá? A circulação geral da atmosfera, o tempo e o clima. O tempo atmosférico e a circulação geral da atmosfera, precisamos juntar os conhecimentos geográficos com os conhecimentos da climatologia e meteorologia. Climatologia é a ciência que descreve, explica e classifica os climas, investigando os seus fenômenos e influências. Clima é o conjunto de condições atmosféricas que caracterizam uma região pela influência que exercem sobre a vida na Terra. Existem dezenas de climas no mundo. Os climas podem ser quentes, frios, temperados, de altitude. Normal climática. O clima é caracterizado pela repetição das condições de umidade e temperatura em um determinado lugar ao longo de um período de 30 a 35 anos. Em resumo, os estudos durante períodos de 30 anos definem a normal climática de um lugar ou região. Os fatores climáticos são latitude, altitude, maritimidade e continentalidade. A altitude é a distância vertical medida entre um ponto e um datum, que é uma superfície de referência. Geralmente é o nível médio do mar. Meteorologia é o estudo científico dos fenômenos atmosféricos, cuja análise permite a previsão do tempo. Tempo atmosférico é o resultado momentâneo de uma combinação de elementos básicos do clima: temperatura, pressão e umidade do ar atmosférico. Tempo atmosférico e clima são diferentes. Atmosfera e a sua circulação. A atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra. Ela é formada principalmente por oxigênio e nitrogênio. A atmosfera forma um filtro protetor contra a radiação ultravioleta do Sol. Ela também ajuda na manutenção da temperatura média da Terra. Na atmosfera tem os fenômenos meteorológicos ou climáticos, ventos e a pressão atmosférica. Vento é o ar em movimento. A atmosfera, sob a ação da gravidade, exerce pressão sobre qualquer objeto que está nela. Esta pressão, este peso, é que se chama pressão atmosférica. O peso normal do ar ao nível do mar é de 1 kg/força por centímetro quadrado. Porém, a pressão atmosférica diminui com o aumento da altitude. Pressão atmosférica é o peso do ar. Circulação geral da atmosfera. O ar se movimenta porque nos vários ambientes existentes no planeta Terra, nós temos diferenças
de pressão e de temperatura. São essas diferenças de pressão e temperatura que provocam a movimentação do ar. O ar quente é leve, o ar frio é pesado. Como o ar se movimenta? Os ventos deslocam-se das zonas de alta pressão atmosférica, chamadas anticiclonais, para as zonas de baixa pressão atmosféricas, chamadas ciclonais. Em resumo, movimentam-se das zonas de alta para as zonas de baixa pressão. Desvios dos alísios e contralísios. A causa desses desvios é o movimento de rotação da Terra e o seu efeito Coriolis. No hemisfério norte, o desvio dos ventos alísios ocorre de nordeste para sudoeste, e no hemisfério sul, de sudeste para noroeste. Massas de ar. As massas de ar também podem ser conhecidas como frentes. As massas de ar são grandes porções de ar atmosférico, com temperatura e umidade características das suas origens. Elas podem ser quentes ou frias, secas ou úmidas. As massas de ar quentes são tropicais ou equatoriais. As massas de ar frias são polares. As massas de ar secas são as continentais. As massas de ar úmidas são as oceânicas, que podem ser conhecidas como Atlântica, Pacífica ou Índica. O Brasil sofre a influência de 5 massas de ar diferentes, 4 massas de ar quente e uma massa de ar frio. As massas de ar quente que influenciam e que atuam no clima do Brasil são as massas equatorial atlântica, equatorial continental, tropical atlântica, tropical continental e polar atlântica. Previsão do tempo. A previsão do tempo nos ajuda a saber como será o tempo atmosférico de hoje ou da semana. Nela temos informações sobre precipitações, como chuva e neve. Também temos informações sobre temperatura, umidade relativa do ar, velocidade dos ventos, movimentação das massas de ar, etc. No site do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, podemos obter as informações de previsões do tempo, informações sobre os satélites, sobre estações do ano, sobre queimadas, agrometeorologia, dentre outras informações. No site Clima Tempo também temos muitas informações de previsões. Resumindo, a Terra tem uma camada de ar chamada atmosfera. Nela temos os fenômenos meteorológicos ou atmosféricos. Clima e tempo atmosférico são diferentes. A circulação do ar na atmosfera ocorre por causa de diferenças de pressão e temperatura. A rotação da Terra com o efeito Coriolis causam desvios dos ventos alísios. Na atmosfera, temos massas de ar. Com as várias informações da meteorologia, podemos fazer previsões do tempo atmosférico. As intervenções humanas na dinâmica climática, a ação humana e o clima. Infelizmente, o ser humano tem atuado muitas vezes de forma destrutiva na natureza. Entre os vários exemplos desse tipo de ação, destaca-se o desmatamento, que influencia diretamente o clima local, regional e global. Desmatamento. A retirada da vegetação afeta o retorno do vapor de água para a atmosfera, facilita a ocorrência da erosão do solo e coloca espécies animais e vegetais em risco de extinção. A queimada é um método muito utilizado na prática de desmatamento. Contribui para o aumento do efeito estufa, apontado como responsável pelo aquecimento global. Além do aumento do efeito estufa, causado pelas práticas ou ações humanas, existem outras consequências, como a chuva ácida e as ilhas de calor. Chuvas ácidas. A poluição atmosférica é causada por queimadas, pela queima de combustíveis fósseis de veículos automotores, pela emissão de poluentes por indústrias que não utilizam filtros nas chaminés, etc. As substâncias químicas lançadas na atmosfera reagem com a água e com as outras substâncias presentes na atmosfera e formam ácidos que, levados pelos ventos, chegam à superfície por meio das chuvas. As chuvas ácidas causam corrosão de vários materiais, como estruturas metálicas de pontes, redes de canalização de água, monumentos históricos, entre outros.
Alteram ainda a composição química dos solos, prejudicando a agricultura, e afetam florestas, rios e lagos, comprometendo a vida de peixes e de outros seres vivos nas águas contaminadas. Quimicamente, deve-se considerar que a chuva ácida provém do dióxido de enxofre, lançado na atmosfera por refinarias de petróleos e metalúrgicas, e do dióxido de nitrogênio, proveniente de veículos automotores e de processos industriais. Ambos se combinam com o hidrogênio e oxigênio presente na atmosfera e transformam-se, respectivamente, em ácido sulfúrico e ácido nítrico, que apresentam poder corrosivo. Ilhas de calor. As ilhas de calor correspondem às áreas urbanas com temperatura do ar atmosférico mais alta que as das áreas circundantes. A formação das ilhas de calor é explicada por um conjunto de fatores: grande capacidade de absorção da radiação solar pelas edificações e por materiais comuns nas cidades, como o asfalto, concentração de edifícios altos, que interferem na circulação dos ventos, poluição atmosférica, que retém a irradiação do calor refletido pela superfície em meio urbano, consumo de energia elétrica e combustíveis fósseis, como gasolina, diesel e gás, que provocam o aquecimento da atmosfera, escassez de áreas cobertas por vegetação, entre outros. Por exemplo, enquanto um campo cultivado apresenta poder refletor de energia solar de 20% a 25% em média, absorvendo, portanto, 80% a 75% das radiações solares que chegam à superfície terrestre, o asfalto, que cobre as vias públicas, tem poder refletor de cerca de 2%, chegando a reter 98% das radiações. O aquecimento global se refere ao aumento da temperatura média da Terra. Para compreender o aquecimento global, é importante compreender o que é o efeito estufa. Efeito estufa. Algumas plantas são cultivadas em estufas, que são recintos envidraçados que deixam os raios solares entrar e aquecer o ar em seu interior, mas não deixam todo o calor sair. Na atmosfera terrestre, algo semelhante acontece. Alguns gases que a compõem têm capacidade de reter e devolver calor, contribuindo para manter a superfície aquecida. Entretanto, o excesso deles provoca o aumento da temperatura, causando alterações climáticas. O nível dos gases de efeito estufa varia no planeta ao longo da história por causa de vários fatores. Recentemente, sua concentração tem aumentado pela intensificação de atividades agrícolas e industriais e pela ampliação do uso de veículos automotores. O aumento do consumo de produtos agropecuários industrializados e o adensamento das cidades têm acelerado os impactos ambientais, com consequências na dinâmica climática. Aquecimento global e suas consequências. Existem várias consequências, mas uma das mais relatadas é o derretimento das geleiras, das calotas polares e o aumento do nível médio do mar. Resumindo, as ações humanas podem ser positivas ou negativas para o clima. Desmatamento e queimadas prejudicam a natureza e alteram o clima. Chuvas ácidas são causadas por elementos químicos que as atividades humanas geram. As ilhas de calor são causadas pelo excesso de construções humanas e pela diminuição das áreas verdes. O aquecimento global é resultado de ações humanas danosas para a natureza e para o clima. Ele é aumentado pela emissão de gases de efeito estufa. Ok, pessoal, ciente que vocês assistiram ao videoaula por completo, tá? Agora vocês vão fazer o aprofundamento no livro didático. Tá bom? Pegue o seu livro, abra na página 86 e estude até a 93. Percurso 11 e 12. Percurso 11, a circulação geral da atmosfera, o tempo e o clima. Terminou, então você passa já para o percurso 12, as intervenções humanas na dinâmica climática, tá bom? Então faça esse aprofundamento, tem tempo, vocês têm até 15 horas para realizar a sua atividade com qualidade, tá certo? É só você entrar lá na sala virtual, que você já sabe, do Classroom, procura lá o tópico Geografia do professor Silvandi, e aí você acessa a sua atividade, resolva, tá bom? Envia para mim, estarei aqui no aguardo até as 15 horas, qualquer dúvida, já sabe como fazer. É só ligar, entrar no particular, que estarei aqui disponível para ajudar você até as 15 horas da tarde. A todos, um forte abraço
e até a nossa próxima aula.